Então, pessoal, nós vamos começar nesse capítulo 13, então, que é agora o primeiro estudo detalhado que nós vamos fazer usando aquelas equações gerais que nós desenvolvemos no capítulo 11. Lembram? Todas as equações gerais em forma diferencial, da equação do movimento, das equações cinemáticas, equação construtiva, incluindo efeito dinâmico, efeito de deslocamentos moderadamente grandes, usando o modelo de primeira ordem, o modelo de Mindlin, para cisalhamento transversal. Depois nós passamos tudo aquilo lá para a forma integral, forma fraca, e depois mostramos rapidamente os princípios de mínimo. O princípio de mínima energia potencial total, o princípio de Hamilton, no caso dinâmico. Então, aqui nós vamos identificar agora qual o nível de erro que se incorre em usar algumas das teorias simplificadas. Tanto a teoria baseada no modelo de Kirchhoff, que na literatura de materiais compostos, isso terminou ficando conhecido, pelo menos numa certa época, de teoria clássica de laminação. Tem essa siglazinha aqui, que às vezes é mais curto. Teoria clássica de laminação, na verdade, é apenas as hipóteses de Kirchhoff para a placa homogênea isotrópica, que foram adaptadas para uma placa laminada, então incorporando algumas outras hipóteses, né? Por exemplo, de que a cola entre uma lâmina e outra tem espessura desprezível, etc. Mas basicamente é o mesmo conjunto de hipóteses. É uma teoria que ignora a energia de deformação de cisalhamento transversal. Então, mas qualquer que seja o modelo, ele vai ignorar alguma coisa, né? O modelo de primeira ordem de Kirchhoff também vai ignorar alguns aspectos e vai ter algum erro quando se compara com uma solução completa de teoria tridimensional de elasticidade. Então, as perdas que surgem com os modelos, nós vamos analisar nesse capítulo, do ponto de vista de perdas devido a diversas formas truncadas que tem de considerar o cisalhamento transversal. Nós vamos ver nesse capítulo aqui, comparando esses resultados de modelos com resultados da teoria de elasticidade 3D. Então, nós vamos desenvolver aqui soluções, vamos mostrar soluções que já foram desenvolvidas na literatura, soluções analíticas, para alguns casos típicos que vão permitir a gente chegar a algumas conclusões. Quando a gente vem aqui, principalmente para o modelo de Kirchhoff, e até certo ponto também o de Mindlin, a gente vê algumas limitações que são importantes que a gente tenha claro aqui de novo. Primeiro, esses modelos, por exemplo, o de Kirchhoff, ele simplesmente ignora a existência de todas as três componentes de tensão transversal. Isto é, componentes que estão associadas à direção Z. Então, a própria tensão sigma Z é desprezada e os dois cisalhamentos transversais também. O problema, isso não chega a ser, muitas vezes, tão grave, em muitas situações, não é tão importante, em placas que sejam bem finas, homogênea isotrópica, placa clássica, placa típica. Tá? Agora, quando se trata de um laminado, aí existe uma consequência mais séria com isso. Por quê? Porque um dos modos mais importantes que tem falha de laminado é justamente a delaminação, a separação de uma camada em outra, devido à tensão normal, mas principalmente devido à tensão cisalhante, uma combinação delas. E essas tensões que atuam na camada de adesivo, elas são tensões transversais. É a tensão, exatamente essas três aqui. Tensão normal, que tende a separar uma lâmina da outra, e as duas tensões cisalhantes, que vão tender a cisalhar aquela camada de adesivo. Então, esse modo de falha inteiro está associado justamente a essas
tensões que são ignoradas no modelo de Kirchhoff. E nós vamos ver também o porquê que, mesmo assim, em muitas situações, os resultados do modelo de Kirchhoff ainda são úteis em laminados. Essa teoria clássica, e também a de Mindlin, ela considera que um dos pontos de partida é que os deslocamentos coplanares variam de maneira linear através da espessura, independentemente de como sejam as propriedades de cada lâmina. E nós vamos ver até que ponto isso é admissível ou não. Em que situações que o erro proveniente daí pode ser admissível. Existem algumas deficiências conceituais, matemáticas, que nós tínhamos apontado rapidamente na aula passada, sumarizando aqui todas aquelas equações do movimento em termos de deslocamentos, quando a gente particulariza para placa homogênea isotrópica em pequenos deslocamentos, e também ignorando o sistema elemento universal, todo o comportamento de flexão, não sei se vocês lembram, ficava compactado nessa equação diferencial aqui, nabla 4 de W igual a essa função aqui, carga distribuída. E essa equação ela admite apenas duas condições de contorno em cada ponto, não 4, como seria o adequado, seria o intuitivo. Tá? Como consequências dessas limitações e outras coisas também, essa teoria ela não é capaz de visualizar a resposta dela a efeito de borda, chamado efeito de camada limite ou boundary layer, que nós vamos identificar um pouco melhor nesse capítulo aqui. Então, as comparações que nós vamos tomar dois problemas que são clássicos, eles são interessantes, embora eles são complexos o suficiente para nos dar algumas informações importantes e são simples o suficiente para permitir solução analítica das equações associadas. Então, nós vamos ver esses dois problemas. Um é simplesmente uma barra laminada sob tração, igual esse aqui. Era para ser um problema ultra simples, depois nós vamos ver que não é nada simples esse problema. E aí um problema chamado de flexão cilíndrica. E nesse capítulo nós vamos ver também alguns métodos usados na literatura para estimar o valor daquele fator de correção ao cisalhamento, K. Então, nós vamos obter soluções analíticas a partir das equações da teoria clássica de Kirchhoff, também solução para cada um desses problemas pela teoria tridimensional de elasticidade e também pela teoria de Mindlin, os mesmos dois problemas. Então, com isso, nós vamos conseguir comparar as coisas e avaliar ele. Ainda só para lembrar aqui, nós temos dois capítulos mais para frente, mais para o final. Nós não vamos ter como ver nessa primeira disciplina. Então, são chamadas teorias de ordem superior, em que os deslocamentos U e V, através da espessura, não são supostos variarem de maneira linear, mas segundo potências maiores de Z. Z ao quadrado, Z ao cubo, que permite uma aproximação melhor com o comportamento triaxial. E a terceira das grandes famílias de teorias, que nós temos agora, essas três grandes famílias de modelos. Esses modelos que nós estamos vendo na disciplina, que são os modelos de primeira ordem, né? Tem os de ordem superior, e tem aqueles que são chamados zigue-zague. Você não assume que a variação do deslocamento coplanar seja um polinômio único através da espessura. Z, Z ao quadrado, Z ao cubo. Você assume que existe um polinômio, porém, através da espessura de cada lâmina. Então, são polinômios distintos de uma lâmina para outra. Então, isso gera uma versatilidade
gigantesca na resposta da teoria, né? E gera algumas consequências também desagradáveis, como é normal. Então, isso aqui é o que vai... Normalmente, essas teorias zigue-zague é aquelas que dão os melhores resultados possíveis dentro de qualquer família de teoria. São aquelas que mais aproximam a resposta da teoria de elasticidade 3D. Esse aqui, digamos, é a referência final da história. Se você tiver um problema elástico linear estático, né? Então, isso aqui é a teoria que vai gerar a referência, que você imagina que vai ser quase que a realidade. Então, os modelos eles vão buscar se aproximar cada vez mais da resposta dessa resposta de elasticidade aqui. Então, de todas essas três famílias de modelos, esse zigue-zague aqui é o que chega mais próximo. Então, tá, vamos começar com esse probleminha aqui. Esse problema é engraçado, eu sempre achei ele curioso, porque vocês imaginam, se fosse uma barra homogênea isotrópica, uma barra de aço, seção qualquer, você traciona nas duas pontas, que problema é esse? Você diz que a força aqui é uniforme, etc. Esse problema nem existe, né? É tão simples que é. O campo de tensões é só sigma-x, força sobre área. A deformação é aquela lá, tensão sobre modularidade, deslocamento Então, acabou. Esse problema não existe. Agora, no momento que você diz que isso aqui é um laminado e que cada lâmina possui alguma característica, por exemplo, aqui para conseguir uma solução foi considerado um laminado simétrico, do tipo mais, menos, menos, mais, θ. Pronto, quando você colocou isso aqui, tudo que era simples acabou, se extinguiu. Tanto é que nós vamos ter todo um processo aqui de dedução para conseguir identificar a solução. Tá? Então, vamos começar como que seria a solução obtida pela teoria clássica de laminação, pelo modelo de Kirchhoff. Então, se o laminado é simétrico, a matriz B é zero, e aqui, em termos de esforço, nós estamos considerando que o carregamento seja uniforme. Então, o valor do esforço normal é numericamente igual ao carregamento por unidade desse comprimento aqui. Então, nós vamos considerar como se isso aqui fosse um carregamento. Lembra, conceitualmente, esforço não é carregamento, né? Eu gostaria que vocês tivessem isso muito claro. Carregamento se aplica, é uma força que atua no contorno do corpo, uma força externa conhecida. Esforço, pelo que nós estamos usando aqui, é uma força interna, que tem entre uma superfície de material e outra, dentro do corpo. Porém, numericamente, aqui, esse esforço é igual ao próprio carregamento uniforme. Então, você passa a ter que o vetor de esforços é o nx, que é conhecido, 0, 0, sem cisalhamento e sem esforço em y. Outra coisa, como nós estamos considerando o laminado angular aqui, lembra que esses termos da matriz A, que vai nos interessar apenas a matriz A, né? Nós vamos poder calcular diretamente a relação do esforço normal com a deformação de membrana através da matriz A do laminado. Essa matriz A, ela vai ter esses zeros aqui. Veja, a matriz Q barra não tem zeros aí. Espero que vocês tenham isso em mente. Se você tem uma lâmina com um ângulo θ, que não é 0 nem 90, a matriz Q barra é cheia. A questão é que, não sei se vocês lembram que nesses laminados mais, menos, mais, em que o número de lâminas em mais é igual ao número de lâminas em menos, os termos Q barra, e se elas todas têm a mesma espessura, na hora que você vai somando as matrizes Q barra para construir a matriz A, a contribuição do Q16 de uma lâmina é cancelada pela matriz Q16 da outra. Por quê? Porque o Q16
da lâmina mais θ é igual a menos Q16 da lâmina menos θ. Então, a lâmina mais θ e menos θ tem o mesmo Q barra 16 e 26. Então, quando você soma tudo com a mesma espessura, esse acoplamento some no laminado. Ele não some na lâmina, mas some no laminado. Então, você passa a ter a relação inversa disso aqui, os esforços em termos, as deformações de membrana em termos de esforço, a inversa da matriz A fica desse jeito, ainda mantendo a mesma esparsidade. Significa que, como isso aqui é 0, 0, quando você faz esse produto, você vai ter só essa coluna aqui para definir as deformações. E, por isso mesmo, a deformação cisalhante de membrana é 0. Deformação coplanar. Fica só as duas, εx e εy. Então, o cisalhamento coplanar aqui, de membrana, quer dizer, do laminado, é 0. Agora vem a fase seguinte, nós saímos do laminado e vamos voltar para a lâmina, para cada uma das lâminas. Em cada lâmina, nós vamos ter isso aqui, aquela matriz Q barra, agora cheia de novo. Esse vetor aqui, esse aqui de deformações. Então, esse termo aqui, na verdade, é 0. Podemos até colocar aqui igual a 0. Isso vai dar as tensões. Agora, quando a gente pega essa tensão cisalhante transversal aqui, ela vai ser o quê? Esse produto disso aqui vezes isso, né? Então, vai ser isso aqui. A tensão cisalhante, aliás, tensão cisalhante coplanar em qualquer lâmina, eu deveria ter colocado um capazinho aqui, né? Aí. Então, numa certa lâmina, a tensão coplanar é igual a isso. Agora veja o detalhe. Desde que a gente começou a dedução, é considerado que esse esforço ele independe de Y e independe de X, certo? Então, esse esforço independe do ponto da superfície de referência. Nesse probleminha aqui, que é ultra simples. Consequentemente, observa, isso aqui também independe do ponto, isso aqui também, em consequência, e deformações são uniformes em toda a superfície. Como consequência, essa tensão cisalhante coplanar que você obtém aqui, no modelo de Kirchhoff, aparece como constante em todo ponto da superfície. Ficou claro essa questão? O que o modelo prevê é uma tensão coplanar cisalhante uniforme em toda a barra do problema. Aí que vem a coisa das incoerências, né? Fisicamente, isso é impossível de acontecer. Por quê? Por causa das condições de contorno físicas do problema. Nessas duas bordas aqui, essas bordas, essa e aquela, elas são consideradas livres de tensão. Significa que essa tensão sigma y para cá tem que ser 0. A tensão sigma z, a tensão YZ tem que ser 0, esses elementos. E a tensão coplanar aqui, tal XY, que é nesse sentido, tem que ser 0 também, nessa borda e naquela. Qual é a consequência? É que a tensão cisalhante não pode ser uniforme daqui para cá. Então, isso aqui, digamos, está errado, simplesmente. E essa incoerência, por que isso aí, alguém ainda gastou tempo, ainda depois de ver isso, com essa teoria? Por que ela não foi jogada no lixo 10 minutos depois? Porque, curiosamente, os demais resultados, eles são, muitas vezes, usáveis, mesmo com essa incoerência aí. E outra coisa, essa incoerência ela atinge o campo de tensões locais.
tensão cisalhante de uma lâmina ou da outra aqui na borda. Em média, o modelo ele impõe outra condição que é, digamos, uma aproximação dessa condição física. Ele vai dizer que essa tensão, que, aliás, já que nós começamos aqui, que o esforço normal NXY é zero. O que é o esforço normal? Não é a integral dessas tensões aqui através da espessura? Então, esse modelo está dizendo que, olha, eu nem sei o que acontece aqui, mas eu estou garantindo que, quando eu integrar esses valores aqui, que é uma constante própria para cada lâmina, quando eu integrar isso aqui na espessura, vai dar zero. Então, pelo menos em média, o modelo está satisfazendo a realidade. Certo? Alguém está seguindo isso? Ou alguma dificuldade nessas idas e vindas? Estou seguindo. Tá? O esforço todo aqui, gente, se fosse para ensinar como usar a teoria de Kirchhoff, de Mendel, nós já teríamos feito esse curso em 3 aulas. A questão aqui não é essa. É saber o detalhismo. Quando funciona, quando não funciona, por que sim, por que não, qual a faixa de erros. Você não pode simplesmente jogar fora todos os modelos. Porque você não tem como viver ainda, mesmo no século XXI, só com soluções 3D, nem que seja por elementos finitos, você não consegue modelar uma estrutura delgada inteira usando elementos finitos sólidos. Ainda, talvez talvez no próximo século, os computadores sejam bem melhores e os softwares, etc. Aí sim, talvez um dia a gente consiga nem gastar mais tempo estudando modelos. Então, vocês ainda vão ter que trabalhar com mesmo que seja no software comercial, elementos finitos de barra, de viga, de placas, de cascas. Isso vai continuar durante muito tempo. Então, resumindo de novo, a teoria é muito simples, ela não consegue falar nada, ela não consegue impor condições locais. Dizer que isso aqui tem que ser zero nas bordas e não zero em outro canto. O que ela vai dizer é que isso aqui vai dar alguma coisa, mas a integral disso na espessura vai dar zero, o que satisfaz pelo menos a condição aqui. Tudo bem que, como efeito colateral, ela vai dizer que esse esforço é zero, não somente na borda, mas em todo lugar. Então, ela faz erros em várias situações, mas ela vai tentando encaixar as peças da melhor forma possível dentro dessa situação ultra simplificada. Okay? Agora, ficou uma dúvida em como que o equilíbrio, até que ponto o equilíbrio é satisfeito, em que nível ele é satisfeito. Então, é daí que vem um artigo de Pagano e Pipes, aí, clássico, ali de 1970, que observou esse problema e tentou identificar como é que estaria o equilíbrio. Como é que cada lâmina dessa estaria, que tensões seriam desenvolvidas para manter isso em equilíbrio. Daí surgiu essa idealização deles. Considerou o seguinte: você pega essa barra aqui e tira uma fatia, faz um corte aqui igual está e um corte próximo. Então você pega uma fatia de comprimento ΔX, que depois pode ser considerado no limite para um DX, certo? Então você pega uma fatia aqui e faz um diagrama de corpo livre explodido aqui. Isso aqui é o tal ΔX, isso aqui está a largura 2B da barra. Aqui é sentido que é o axial, o X, onde está atuando as forças, e a espessura. Então, o arrazoado começa assim. Você tem que ter uma distribuição de tensões cisalhantes coplanares, o tal XY, nessa
borda interna aqui da fatia, e a gente tem que prever que essa distribuição ela tem que variar de 0 até 0. Tem que ir de 0 aqui, crescer e voltar a 0, porque nós queremos tensões cisalhantes que sejam nulas nessas duas bordas. Então, aqui estão os desenhos, eu tentei colocar até as flechinhas crescendo de tamanho, depois diminuindo de tamanho, para ficar um pouquinho mais visível. Tá? Nessa borda aqui não pode ter tensão cisalhante, é por isso que aquela lá é 0. Então, essa aqui, porque essa aqui é 0, aquela ali tem que ser 0 também. Então, aqui desse lado também tem que ser 0. Se isso aqui for pequeno o suficiente, é como se fosse um elemento diferencial daqui para cá. Então, se isso aqui for positivo, essa tensão, então ela vai ser, e essa aqui estiver para lá, essa aqui tem que estar ao contrário, para cá. Aí que vem um detalhe. As flechas têm que ter orientações opostas. Porque, lembra que esses elementos têm sempre que ter dois conjuntos de flecha no elemento diferencial. Agora, você lembra que quando você troca o sinal, o ângulo, de mais θ para menos θ, aqueles termos que, esses termos aqui, eles mudam de sinal. Para uma lâmina 1, por exemplo, e mais θ, tem um sinal. Para a lâmina 2 e menos θ, vai ser negativo, com o mesmo valor. Tá? Então, significa, fazendo as contas aqui, que a tensão cisalhante, por exemplo, na lâmina, nessa última lâmina, tem um sinal contrário ao da lâmina seguinte. Então, isso aqui tem um sinal e na próxima lâmina o sinal é oposto. Então, por exemplo, aqui está para cá, aqui está contrário. Então, na lâmina 1 é para cá, na lâmina 2 e 3 é para lá, na lâmina 4 é para cá. A partir daí, se verifica que existe um binário de forças. Você pode observar numa lâmina dessa aqui, você tem a integral dessa tensão vezes essa área, é uma força que é igual a essa, vezes essa distância, dá um momento na direção transversal Z. Binário. Alguém tem que equilibrar esse binário. Quem poderia equilibrar esse binário? Bom, e numa outra situação, você poderia imaginar que você poderia ter uma distribuição de tensões sigma x aqui, que variasse de tal maneira que gerasse um outro momento. Mas aqui não tem. Tudo aqui é uniforme. Nós partimos de que a tensão σx é uniforme. Então, onde é que o Pipes e o Pagano identificaram? Uma tensão na interface entre essa face aqui, superior da lâmina 3, e a inferior da lâmina 4. Então, uma tensão XZ, cisalente transversal, uma coisa que é ignorado no modelo de Kirchhoff, mas que eles têm que existir. Como é que seria? Nessa lâmina 4 aqui, a face superior é livre de tensões. Então, essa tensão transversal XZ tem que ser nula aqui em cima. Mas embaixo dela pode existir algo que varia de um lado para o outro. Então, desse lado aqui haveria uma tensão para cá e o outro ali contrário. Então, você observa que se você integrar essas tensões, eu pego essa tensão aqui, vezes o elemento diferencial, vezes um braço alavanca até aqui, isso aqui gera um outro binário, nesse desenho aqui, para baixo, que vai ter que ser de tal forma que ele equilibre aquele binário para cima que ocorreu devido a essas tensões coplanares. Entendido isso? Essa é a explicação do Pipes e Pagano de como é que essas coisas estão em equilíbrio. E essa tensão, por exemplo, que está atuando embaixo aqui por equilíbrio, por condição de continuidade, ela vai ser igual a essa que atua na face superior da lâmina 3 aqui e ali. E também na parte inferior da lâmina 2, que vai ser igual à da parte superior da lâmina 1. E aqui embaixo é livre. Então, em cada lâmina você vai ter dois binários. Um da tensão coplanar, tal XY, e outro na interface da tensão tal XZ, gerando um binário que equilibra o outro. Então, conclusões disso quase que podemos dizer assim, é meio que óbvio, um estado de tensões que
é triaxial, uma tensão é que equilibra as outras, né? É um conjunto delas que se equilibra. Então, aqui mostra que não tem como você garantir o equilíbrio se você ignora o cisalhamento universal. Então, você não tem equilíbrio local nos resultados do modelo de Kirchhoff. Você tem um equilíbrio global, em média, quando você integra na espessura as coisas. Quando você integra na espessura, fica tudo equilibrado, autoequilibrado, inclusive. Por quê? Só tem esse esforço. E claro que esse esforço aqui equilibra aquele, está em equilíbrio. Quando você diz que NY é zero, então está equilibrado em Y. Se você diz que o NXY é zero, então está equilibrado em rotação também. Em média está tudo equilibrado. Apenas que localmente não. Então, tá. Vamos para outra solução, agora obtido desse mesmo problema para a teoria de elasticidade 3D. O que esse aqui é uma solução de Pagano, se não me engano. Não, também de Pipes, isso, Pipes e Pagano. O que eles fizeram? Observaram isso aqui, que tem algum plano de simetria. Então, se você faz um corte aqui, justamente em cima dos eixos YZ, Z e Y aqui, você pode pegar um quarto dessa seção de transversal toda aqui. Então, você tem um plano de simetria aqui e um outro plano aqui. E, em geral, vai se considerar que toda solução vai independer de X, todas as tensões. Então, as coisas vão variar só em Y e Z. A solução deles aqui foi particularizada não propriamente para aquele problema de laminado angular, mas para um laminado ortotrópico, que vai conseguir gerar resultados para aquelas situações em que você tenha lâminas em 0,90, 0,90. Então, um dos pontos de partida é a lei de Hooke para um material que seja ortotrópico nas direções x, y, z. Então, está aqui a relação completa. Com essas hipóteses de que as coisas independem de y, as tensões, é possível, o ponto de partida aqui foi essa relação cinemática, que não é restritiva. Você considera que os deslocamentos todos variam em y, z, exceto por um termo, que é esse termo aqui. Lembra, se você traciona uma barra, o campo de deslocamentos varia linearmente ao longo da direção axial. Isso ele colocou explicitamente aqui. Então, é a única coisa nessa solução que varia em x. Se você, por exemplo, engasta aqui, puxa ali, então esses pontos todos se deslocam axialmente, então de uma forma linear. Tá? Essa parte separada aqui. O que sobrou, que de fato são as incógnitas, além desse K é incógnito, e o que sobrou são três funções que variam apenas em YZ. Bom, feito isso aí, eu devo dizer, esse aí foi o grande lance da coisa. A partir dali, a máquina começa a funcionar sozinha, porque você vai colocando isso aí dentro das equações gerais e vai simplesmente andando conforme é obrigatório. Então, a primeira coisa que você faz é colocar isso aqui nas relações, nessas equações de formação de deslocamento aqui, 3D completas. Quando você diz que as coisas independem de x, então você quer dizer que qualquer derivada em x é zero, exceto u. Mas qual é a derivada de u em x? É exatamente k. Então, o εx é k, e o resto, as três outras, vão ficar em termos de u, v e w grande. O que mais? Pegar as equações locais de movimento. Então, elas aqui. Tudo que for derivado em x, que é esse primeiro termo, esse é zero. Aí sobra esses 6 aqui. Os termos de inércia nós estamos ignorando. Para conseguir uma solução analítica, a gente tem que pegar um caso mais simples, né? E também um caso estático. Então, esses termos enquadrados aqui são nulos. Essa primeira coluna nula, então fica 3 equações de equilíbrio, que são essas aqui. O que se faz? Se a gente pega
esse deslocamento aqui substitui na relação cinemática. Pega essas deformações, substitui ali no equilíbrio. Então, nós vamos ter tensões. Essas tensões nós podemos pegar e jogar aqui no equações locais de equilíbrio. São 3. Veja só que não é coincidência, né? São 3 equações de equilíbrio. E nós vamos ter 3 deslocamentos, 3 funções incógnitas aqui. Então, isso aqui eu estou saltando um bocado de etapas, que elas estão razoavelmente bem detalhadas no texto, mas o fato é que se chega nas 3 equações de equilíbrio aqui, em termos de U grande, as derivadas. Isso aqui forma um sistema de 3 equações diferenciais de segunda ordem, em termos de 3 funções incógnitas, dependentes de Y e Z. E você precisa de condições de contorno e compatibilidade e de simetria, que são essas condições aqui. Aí eu pulei uma parte porque eles resolveram isso por método de diferenças finitas, que é um método até engraçado, antigo, mas que em domínios, que nem esse aqui, que domínio retangular, ele é razoavelmente direto de ser aplicado. Então, foi o que eles usaram para realmente tirar resultados aqui. Então, resultados para esse problema são sintetizados nessa figura aqui. Isso aqui para um caso, certos valores de propriedade material, uma geometria em que essa aqui é uma placa considerada bastante estreita, em que essa largura 4 vezes a espessura. Então, essa figura aqui, podemos ver o seguinte, desse problema inteiro, nós temos a variação ao longo de Y de um dos lados da simetria. Então, do centro para cá, como que as coisas variam. Isso foi pego, essas curvas, para uma certa cota, numa certa interface. Eu acredito que entre a lâmina, entre a lâmina 3 e 4, por exemplo, certo? Entre a lâmina 3 e 4. Então, o que se observa aqui? Se a gente parte do centro, aqui do centro do laminado, enquanto você está aqui dentro, um tanto longe da borda, você tem as tensões praticamente uniformes, certo? Essa tensão aqui é a tensão sigma-x, praticamente uniformes, em parte dessa extensão aqui. A tensão tau xy, lembra que a tensão tau xy, o modelo de Kirchhoff produzia o quê? Uma constante, aquela constante ali, lembram? O modelo de Kirchhoff produzia uma constante por cisalhamento transversal. Qual a qualidade dessa constante? Veja só, curioso. Quando você olha aqui, você vai ver que é curioso que esse valor aqui, produzido exatamente, ele é muito próximo daquilo que o modelo de Kirchhoff calcula. Como próximo? Quando você vai lá, eu anotei aqui para facilitar essas interpretações. Essa tensão cisalhante do modelo de Kirchhoff é 7,93. O que você tem aqui? Praticamente a solução correta de elasticidade. Onde é que está o erro, então, no modelo de Kirchhoff? Quando você se aproxima da borda. Então, mais ou menos daqui até um tanto, ele dá uma solução boa. Quando mais próximo da borda, ele erra, porque ele vai continuar apresentando uma tensão como se fosse uma constante até lá, e o correto seria essa tensão ir cair a zero. Quando você pega a tensão sigma-x, o que o modelo clássico vai dizer? Uma tensão 20,4, que é praticamente isso aqui, 20,4. O erro do modelo é que ele continua dizendo que seria 20,4 até lá, até a borda, quando na realidade deveria cair para um outro valor. Conforme essas tensões aqui se aproximam da borda, aí vai surgindo simultaneamente a tensão transversal, que no modelo o modelo clássico ele diz que é zero em toda a placa, mas que na realidade, próximo da borda, deveria começar a ser cada vez maior a existência de um cisalhamento transversal. Veja que isso aqui não é como se tivesse que ser exatamente zero, né?
Isso aqui não é zero, isso aqui, a solução de elasticidade não vai dar uma constante aqui nem ali. Apenas que termina ficando quase que impossível de representar graficamente essa variação daqui para cá. Entendido isso? Sim. Então, é daí que surge essa expressão que é camada limite, boundary layer, efeito de borda. Isso aí que é uma coisa que assombra os pesadelos de qualquer pessoa que trabalha com corpos delgados, placas e cascas. Isso aí é um efeito que aparece em todo lugar. Você tem um modelo que produz uma solução legal em toda a extensão do corpo, mas nas bordas aquilo lá é tudo falso. E isso é algo cruel, porque boa parte das vezes as falhas, principalmente em laminado, ocorrem nas bordas, que é onde tem as uniões, o parafuso, um pino, uma cola, alguma coisa. Ou mesmo que seja uma coisa, até mesmo uma placa de aço onde tem a solda, qualquer tipo de união, boa parte das vezes é feito nas bordas. E é onde é mais difícil você calcular corretamente o campo de tensões. Existem regras empíricas para se ter uma ideia de qual é o tamanho dessa zona perturbada. Tem a ver, isso é quase que universal, com a própria espessura. Lembra que daqui para cá são duas espessuras. Então, isso aqui, onde é que está a perturbação? Mais ou menos em torno de uma espessura. A partir da borda lá para dentro, é que você tem essa zona perturbada. Isso é clássico. Em N, centenas de problemas, você tem que o tamanho da zona de borda é uma, ou no máximo uma vez e meia, duas vezes a espessura. Certo? Aqui é uma situação que dá para ver, enxergar claramente o que é isso. Tem algumas que são muito mais perversas, que não vou colocar aqui. Tem coisas que isso aqui, por exemplo, esse troço está subindo até aqui, né? Tem algumas bordas que sobem lá para cima, que dá uma tensão muito grande local. Tem uma outra coisa aqui, mais surpreendente, digamos assim, essa figura aqui. O que a gente espera? Isso aqui é um golpe, para mim é um chute daquela capacidade que o ser humano tem de usar o bom senso, né? É por isso que o mundo é cheio de guerras, de conflitos políticos, etc. Porque todo mundo acredita piamente numa certa coisa. E às vezes nem dá bola para aquilo que já foi provado que é falso. Foi provado que é falso, e mesmo assim o cara continua acreditando porque faz todo sentido para ele. Bom, basta ver a cloroquina, basta ver mil coisas, né? Quando você pega uma barra dessa e traciona, aí você diz assim para você mesmo, não, essa tensão aqui é perfeitamente uniforme na largura, etc. O que eu vou esperar? Que o campo de deslocamento axial, o U, né, seja uniforme. Essa seção transversal está aqui e ela vai andar para cá, todinha, uniforme, vai ficar plana. É isso que a gente imagina. Já que o carregamento é uniforme e tudo. Mas não, essa coisa aqui ela não consegue fazer nem isso, que era para ser bastante simples, ela não faz isso. Em média ela faz, mas não localmente. Então, essa figura aqui é uma figura que eu considero incrivelmente estranha. Isso aqui é aquela parcela do deslocamento axial, a variação dela através da largura na superfície superior do laminado. Como poderia ser em alguma outra linha intermediária? Mas aqui é na superfície superior do laminado. Olha o que acontece. No miolo aqui, de fato, o deslocamento é uniforme. Isso aqui é quase uma reta, certo? Daqui para cá. Quando chega perto da borda, a coisa degringola. O que acontece? Você tem mais deslocamentos aqui e menos deslocamento ali. É como se eu transplantasse essa curva para cá, ela ia fazer isso aqui. Ela ia vir daqui, aqui, vir quase reto aqui e depois ir para lá. Entendido? Agora, essa curva para cá é numa lâmina, na outra lâmina é o contrário. Se você integrar isso na espessura, vai dar uniforme, vai dar uma constante. Uma constante que é a mesma constante em todo lugar. Ótimo, mas localmente não é.
Entenderam isso? Isso é que surge naturalmente da solução completa, 3D. Então, a última parte ficou um pouco confuso para mim. Se integrar esse deslocamento Digamos assim, YZ ao longo da espessura, isso, ele olha acabou? só, não é que a placa inteira, que esse ponto aqui está andando para lá e aquela linha inteira está andando para cá. Tá? Ah, Ah, você tem essa curva aqui, ela muda conforme o Z. sim. Tá? Então, por exemplo, esse pontinho aqui, ele tá, digamos que ele está andando para lá. Mas esse ponto aqui, na primeira interface, está andando talvez o contrário. Então, tem um gradiente daqui para lá ao longo dessa lâmina, ao longo dessa espessura aqui. Ah, Então, isso aqui vai fazendo um S, um zigue-zague aqui. Para cada Z aqui, esse ponto está andando em algum valor. E, na média, é uma constante que vai ser a mesma constante em todo lugar. entendi. Mas localmente não é. Isso não aconteceria, claro, se fosse uma barra realmente homogênea isotrópica. Né? Aí não teria essa complicação toda, tudo seria uniforme, tudo seria daquilo. Aí o senso comum funcionaria. Tem um colega, o Barcelos, ele contava assim que tem duas situações em que você tem que pegar a intuição mecânica, pegar e jogar na lixeira, pelo menos temporariamente, antes de começar a entrar no assunto. Uma delas é em problemas não lineares. Problema não linear, sua intuição praticamente não serve para nada. E o outro é quando você tem materiais heterogêneos, materiais compostos, materiais de diversos tipos de coisa. Material heterogêneo, não sei se você sabe, você pega uma barra reta e traciona, o que você espera? Ah, bom, o efeito de Poisson vai pegar e reduzir a direção lateral. Se for homogêneo, mas se não for, tem vários materiais heterogêneos que você traciona aqui e cresce para lá também. Entende? Você pega a sua intuição, joga na lixeira e vai trabalhar agora, seguindo as equações, seguindo a matemática. Você tem que acreditar nos resultados. Tá? Então, esses materiais são assim, eles são cruéis. É por isso que tem tanta coisa feita de material composto, muito projeto executado, que são horríveis, são ineficientes, são pesados. Teria sido bem melhor ter feito aquilo de alumínio, de aço, de madeira, de qualquer coisa, do que de material composto. Porque se você não calcula direito, você vai ter que colocar um monte de material a mais. E o material composto tem mais modos de falha do que o material homogêneo. Uma barra de alumínio falha de menos maneira do que uma barra de 4 lâminas de grafite epóxi. O laminado vai ter falha por delaminação a partir das bordas, tem falha por bolhas, falhas por diversos tipos. Então tá, esse aqui é o primeiro problema que nós vimos. Lembra que nós vimos tratar dois problemas clássicos e analisar as coisas. Esse primeiro foi em tração simples, e esse outro agora é flexão, chamado flexão cilíndrica, que é o caso mais simples que existe de flexão. Ele quase se aproxima, flexão cilíndrica quase se aproxima de viga. Esse que é o problema. Imagina, também às vezes chamado de um corpo semi-infinito. Ele é infinito numa das direções e finito na outra. Qual a coisa interessante disso? É que, se você considera uma condição de contorno, também, no caso aqui, simplesmente apoiado numa borda inteira e na outra, e considera que tudo seja uniforme nessa direção axial, material, condição de contorno e também carregamento, quer dizer, o carregamento também varia apenas em X, o comportamento deformado disso vai ser simplesmente uma flexão em um único plano. Então, apesar do corpo ser bidimensional, a resposta vai ser um D. E aí tem uma certa similaridade com viga. A diferença é que a viga não tem essa extensão aqui, essa extensão axial que tem. O processo de solução ainda se torna viável nesse tipo de problema. Então, o carregamento varia só. No caso aqui, nós colocamos coordenada X na direção transversal, na direção, aliás, da largura, Z transversal, e o Y naquela extensão infinita.
como consequência disso, nós vamos usar aqui o modelo de Mindlin. Então, nós partimos aqui dessa representação, separação de variáveis, e as relações deformação e deslocamento da placa, com esse detalhamento, cada deformação generalizada em termos de deslocamento generalizados. E, finalmente, aqui, a relação constitutiva de primeira ordem da placa. Então, esse aqui tem o sumário da formulação toda do modelo. O que nós vamos fazer? Começar a simplificar essa história. Então, vamos restringir então, para o laminado ortotrópico. Se a gente considera que seja simétrico, primeira coisa, simétrico, existem consequências em termos, aqui primeiro a matriz B igual a zero, e nas equações do movimento, lembra? Bom, não lembra, mas a gente chegou nisso aqui, essa montoeira de coisas, em que isso aqui já era particularizado para o laminado simétrico. Então, todos os termos em B aqui já estão nulos. Só que se ele é simétrico, existe a consequência de que esse momento de inércia aqui, o primeiro, como é que ele é definido? Ele é integral da densidade de cada lâmina vezes Z, através da espessura. Se isso aqui tem uma simetria, quando se integra isso, vai dar zero, esse ρ1. Então, se eu cancelo esse ρ1 aqui do lado direito. Uma consequência de tudo isso é que você vai ter esse sistema de 5 equações agora desacoplado. Desacoplado à parte, então, essas duas equações de membrana e essas aqui, as 3 de flexão. Se a gente pega nessas equações aqui e faz uma simplificação adicional, de considerar que ele seja ortotrópico. Se for ortotrópico, implica que você vai eliminar esses termos 1,6, por exemplo, termos 2,6, em todos os lugares. Não só isso, você tem em cada lâmina os termos 1,6 e 2,6 também são nulos. Se a gente considera o laminado ortotrópico, é possível conseguir solução mesmo que ele não seja simétrico. Então, mesmo que você deixe alguns termos de B aqui. Mas pelo fato de que todas as lâminas sejam ortotrópicas, significa que pelo menos esses termos da matriz B serão nulos. Isso é, os termos 1,6, 2,6 de todas as 3 matrizes são nulas, no laminado de lâminas ortotrópicas. E outra consequência é essa igualdade aqui nos termos de B. Fazendo a última coisa importante aqui, para simplificar as equações, é incorporar a condição de que todas as derivadas em Y são nulas. Todos os campos aqui vão ser considerados independentes de Y. É isso que vai gerar uma superfície assim. É por isso que é chamado flexão cilíndrica, porque a configuração assumida pela placa é um tipo de cilindro aberto. Condições de contorno. Em x igual a 0 e em x igual a A, o deslocamento transversal é 0. E com essas hipóteses todas, nós vamos poder sintetizar isso no campo de deslocamentos. Não é tão fácil de ver, mas esse deslocamento axial aqui, ele tem que ser 0. Da mesma forma como o psi-y. Quer dizer, em qualquer ponto aqui, o deslocamento em y é 0. Isso gera, na realidade, uma situação que é do tipo estado plano de deformações. Todas as deformações passam a ser contidas no plano XZ. No plano XZ. Os outros deslocamentos generalizados, os outros 3, todos independentes de y. Você leva tudo isso lá para aquelas equações, aliás, enormes aqui, essas 5 aqui, e por incrível que pareça, esse monte de coisas vai ficar empacotado nisso aqui, se você escrever em termos de esforço, e se você escrever em termos de deslocamentos, fica dessa maneira aqui. Inclusive, aparece uma equação de membrana identicamente nula. Essas 3 aqui, que na verdade é a última também identicamente nula, e a flexão descrita por essas 2 equações.
Da forma como está aqui, se ele é não simétrico, você tem o acoplamento. Você vê que tem o psi aqui e aqui. E aqui você tem, através do efeito de inércia, deslocamento coplanar também. Então, essas três equações ficam acopladas no problema dinâmico, não simétrico. O detalhamento das condições de contorno, né, nas duas bordas. Né? Então, o mais óbvio que o deslocamento transversal é zero, e aqui tem duas condições que são as cruciais. Nós vamos ter que, em média, esse esforço, o NX aqui, nessa borda, é zero. Veja que aqui faz uma diferença. Se eu tivesse num modelo tridimensional de elasticidade, eu teria que colocar a condição de contorno de sigma x em cada lugarzinho aqui, ao longo de cada ponto de Z. Né? Porque se isso aqui é uma face livre de tensões, livre significa tensão igual a zero. Sigma x e tal xz. E tal xy. Porém, aqui eu estou num modelo. Então, eu não tenho acesso, eu não tenho maneira de impor condições de contorno local. Tensões em cada ponto. O que eu posso fazer é impor condições em esforço, que significa em média. Então, eu posso dizer que a resultante dessas tensões aqui, do esforço normal, que é a integral do sigma x, vai ser zero, e que o momento fletor que está associado à variação de tensão de sigma x também é zero. Então, essas duas condições aqui, esforço normal e momento, ambas são provenientes de sigma x. Mas é claro, vocês podem imaginar que existem infinitas funções de sigma x, que ela pode variar na espessura, naquela borda, que tenha a integral zero e o primeiro momento zero, mesmo assim sem que a função seja zero. Ela pode ser que ela tenha um segundo momento não nulo, etc. A gente só tem condições de impor nesse modelo de primeira ordem essas duas condições aqui. Quando você escreve isso em termos de deslocamento, usando a relação constitutiva e cinemática, essas condições ficam com esse formato aqui, envolvendo o zero e o psix, nem envolvem o W. O W já está inteiramente colocado aqui. Isso aqui no contorno igual a zero. Então, são três equações diferenciais, as três condições de equilíbrio em cada ponto, três funções incógnitas, o zero, W e psix. E precisa-se falar alguma coisa sobre o carregamento. O carregamento aqui onde ele aparece. O único lugar que aparece uma força aplicada é aqui. O carregamento distribuído transversal, que tem que ser dependente apenas de x, para seguir essa simplificação toda. Uma maneira clássica que tem é você definir que você vai tomar como ponto de partida um carregamento que já foi feito uma análise de Fourier. Ele já foi representado como uma série de Fourier. Então, digamos que o meu carregamento que eu pretendo aplicar seja um triângulo aqui, uma variação linear ou um trapezoide aqui, qualquer figura que eu queira colocar de carregamento através aqui da espessura. Para mim usar essa formulação, eu vou ter que fazer um trabalho colateral primeiro e realizar os procedimentos e identificar qual a série de Fourier que aproxima aquele carregamento que eu pretendo. Então, existe todo um trabalho, que eu não vou detalhar aqui, nem é tão complicado, mas se vê geralmente em disciplina de cálculo de equações diferenciais, geralmente parciais, a gente vê isso com mais detalhe. Né? Então, em vez de você usar isso aqui, você usa essa representação. Então, o processo envolvido aqui consiste em identificar quem são esses coeficientes Q, M, de cada harmônico M. Isso aqui, então, fazendo essa somatória tendendo ao infinito, então tem os teoremas que vão mostrar em que situações que você vai aproximar daquela função que você realmente pretende representar. Então, quando você coloca as coisas dessa maneira, você chega a entender que não é uma grande restrição, é quase como se você fosse capaz de representar qualquer tipo de carregamento. Isso, inclusive, uma força concentrada é possível representar, coisas bem estranhas são possíveis. Tá?
Então não chega a ser uma limitação isso aqui. Esse tipo de situação em que você tem equações razoavelmente simples que envolvem primeira, segunda derivada, particularizado para o caso estático, tirando esse lado direito aqui. Por inspeção, a primeira coisa que você tenta, quando o domínio é muito simples, que nem um domínio unidimensional aqui, você tenta ver se funções harmônicas, trigonométricas, não seriam capazes de satisfazer as equações aqui e do contorno. E esse é um caso. Se você busca solução também em série infinita, em forma trigonométrica, o zero, psi, w, e você colocar em termos de coeficientes incógnitos nesse ponto, como é que você faz para testar se isso aqui pode ser solução ou não? Antes de sair para buscar as expressões para esses coeficientes, você vai fazer uma verificação. Como é que é a verificação? Primeira coisa, ver se isso aqui é capaz de satisfazer diretamente as condições de contorno. Por exemplo, será que se eu colocar x igual a zero aqui, vai dar zero? Bom, de fato vai, né? E se eu colocar x igual a também? Então, isso aqui, independente de qual seja esses coeficientes, isso aqui é capaz de satisfazer essa condição de contorno aqui. O que mais? Aqui já fica um pouco mais trabalhoso. Eu tenho que pegar, diferenciar isso aqui, depois diferenciar aquilo, multiplicar, mas aqui nem é tão complicado. Observa o que é a derivada de u0 em x. Vai dar seno, né? E aqui a derivada de psi em x vai dar seno também. Então vai dar seno aqui e aqui. Seno em x igual a zero, dá zero. E em x igual a também. Então, isso aqui, essas duas funções, independente de qualquer que seja o valor disso, elas satisfazem já, a priori, todas as condições de contorno. Sabendo disso, aí a coisa fica uma facilidade total. Basta você buscar agora expressões para esses coeficientes. Como? Você vai jogar isso aqui nas equações locais de equilíbrio, no domínio. Quando você faz isso, como é que é feito? Você vai ver o somatório para cá, né? Então vai terminar aparecendo, não fiz os detalhes, uma pergunta. Algum de vocês já se deparou em alguma outra disciplina com esse tipo de operação que eu estou fazendo aqui? De série de Fourier? Achar a série Fourier, sim, já é uma coisa. Agora, outra coisa é você pegar um conjunto de funções candidatas à solução, substituir na equação diferencial e procurar os coeficientes, ainda mais quando existe um somatório aqui. Lembra? Finitos tem alguma coisa disso, né? Uma das coisas que existem é que agora você não tem mais uma incógnita. Uma incógnita psi, uma incógnita w. Você tem infinitos u's, infinitos psi e infinitos w. Então, são três conjuntos em que cada um deles tem infinitos termos. Agora, quando você substitui isso aqui, por exemplo, numa equação dessa, você vai poder colocar esse somatório em evidência. E quando você iguala a zero, acontece uma coisa, que você tem somatório de termos igual a zero. Uma das maneiras que tem de você satisfazer isso é que cada coeficiente seja igual a zero. Vamos dizer que eu tenha isso aqui. Vamos dizer que aqui eu tivesse, só por ilustração, vamos dizer que depois que eu tiver substituído aquilo lá e rearranjado, eu coletasse as coisas num formato assim. Podia ter um outro constante aqui, 3, etc. e tal. Eu tenho somatório em M, eu tenho uma função aqui em M e tenho um coeficiente em M aqui. Isso aqui é igual a zero. Então, por enquanto, isso aqui é uma igualdade só. Porém, isso pode ser colocado, quer dizer, uma das maneiras que tem de resolver é que cada um desses termos seja nulo. Veja que se cada um desses termos é nulo, então isso aqui está sendo satisfeito. Se cada um desses, para cada m, isso aqui é zero, isso aqui está dando zero, está satisfazendo a equação diferencial. Então, algo desse tipo é o que vai acontecer quando eu levo todas essas três funções aqui lá para as três equações diferenciais. Eu vou obter primeiro três equações nesse formato, só que de cada uma das equações eu vou obter expressão para cada harmônico. Daí que eu consigo resolver cada equação dessas aqui. Vai virar um sistema algébrico de três equações e três incógnitas. Consigo se resolver e encontrar
a expressão para cada coeficiente. Então, eu tenho aqui que cada m vai ser dado desse jeito. A componente m do carregamento tem um mzinho elevado a alguma coisa, tem alguma das dimensões, tem propriedade do material, etc. Aqui eu fiz um salto aqui meio rápido, né? Em uma página ou duas se faz isso aí, está descrito lá no texto. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer até aqui? Não, não deu para entender a ideia, sim. Isso, eu dei um panorama, mas quando você vai ler lá no texto, pega essa equação, simplifica naquela, divide, simplifica, faz todo sentido, tá? Então, no ponto que acontece, você vai chegar a esse problema aqui, você vai chegar em expressões para cada harmônico. Então, se você quer recompor a solução, é só pegar essa expressão aqui e colocar bem aqui. Aí você vai ter o campo todinho, de U0, também para psi e também para dado, completo em todos os lugares, solução, em todo o domínio, que também satisfaz condições de contorno. Feito isso, uma das coisas que se consegue é identificar o deslocamento máximo, o deslocamento transversal. Até intuitivamente dá para ver o que vai acontecer aqui no meio, como se fosse uma viga biapoiada, né? E x igual a sobre 2. Quando você coloca a sobre 2 aqui, esse negócio vai virar o quê? Seno de mais π sobre 2 vai dar seno de π. Conforme o m vai passando de 1, 2, 3, quando o m for 1, vai dar π sobre 2. Depois vai dar 2π sobre 2, que vai dar seno igual a 0. Quando for 3π sobre 2, vai dar menos 1. 4π sobre 2 vai dar 0. 5π sobre 2 vai dar mais 1. Então vai ficar 0 mais 1, 0 menos 1. Uma maneira que tem é de você colocar simplesmente m 1, 3, 5 até infinito, e vai ficar menos 1 elevado a m menos 1 sobre 2. E essa truquezinho aqui ele vai alternar. Menos 1 elevado ao número ímpar dá menos 1. Se for elevado ao número par, vai dar mais 1. Vocês já viram esse truque? É um truquezinho de eu produzir alternância entre mais e menos 1. Eu poderia ter deixado também seno de mpx sobre a aqui. Ele automaticamente, o seno se encarregaria disso. Mas é costumeiro trocar por esse menos 1 elevado a alguma coisa que consegue alternar. Então, isso aqui dá o deslocamento máximo. Esse Wm aqui, que é essa expressão, esse módulo aqui, ele pode ser decomposto nesse formato aqui, que é bastante interessante. Esse 1, na verdade, que é o que está em evidência aqui, ele tem essa expressão, o C1 tem essa expressão e o C2, isso aqui. O curioso é que cada um deles tem um significado físico diferente. Esse primeiro, que está aqui fora, ele é exatamente aquilo que você obtém se você fizer a solução desse problema pela teoria de Kirchhoff, isto é, ignorando falta de simetria. Quer dizer, se você resolver esse problema como se ele fosse simétrico e ignorando esse elemento transversal. Veja, essa solução, o laminado não é simétrico, ele é ortotrópico. Mas se você resolver ignorando o efeito da matriz B, tirando B daqui, vai aparecer exatamente essa solução aqui. Aí você você pode encarar esses dois termos aqui como se fossem correções sobre aquela solução de Kirchhoff. Ou outra maneira de enxergar é que esses termos são o erro incorrido quando você usa a solução de Kirchhoff nesse problema aqui. Então, esse C1 é o erro que você teria na solução de Kirchhoff por ter ignorado o acoplamento membrana-flexão, que vem da não simetria. E esse C2 é o erro que você incorre por ter ignorado o cisalhamento transversal. Então, aqui, isso dá para enxergar um tanto bem que esse termo é aquela rigidez do laminado para o cisalhamento transversal. E esse aqui é o B1, certo? Uma coisa que se observa aqui é que esses termos eles são positivos. Tanto o C1 quanto o C2 eles são sempre positivos. Por quê? Esse B1 está ao quadrado, esses dois termos são ao quadrado, o A está ao quadrado, e esse delta ele é daquele jeito ali. Então, principalmente isso aqui é sempre positivo. Quer dizer, se você obtém uma solução de um problema usando puramente o modelo de Kirchhoff,
o deslocamento que você está obtendo é menor do que o que seria correto. Então, você está obtendo uma estimativa muito rígida do problema. Outra maneira de dizer é o seguinte: sempre que você incorpora o efeito de cisalhamento universal numa formulação, você aumenta um pouco o deslocamento. O deslocamento que você vai obter vai ser um tanto maior do que aquele que você tinha com o modelo sem cisalhamento. Vamos fazer uma pausa, então? Ok.